Quero falar com você hoje sobre depender do marido. Muitas vezes isso é visto de uma forma negativa. Ai, isso aí é dependência emocional, isso aí é dependência financeira, tá. Mas quando você consegue estabelecer um casamento saudável, não tem problema nenhum em você confiar no seu marido e você depender dele e vice-versa. Ele vai confiar em você e vai depender de você emocionalmente também, desde que isso não anule a identidade de vocês dois. Existe uma dependência saudável, é isso que eu quero dizer. Eu postei um vídeo lá no Instagram e que o carro tinha quebrado e eu pedi meu marido para me ajudar. Nossa, as pessoas caíram em cima de mim. Falaram assim, que absurdo, você é uma adulta disfuncional, você tinha que saber resolver seus problemas, por que você não chamou o seguro, por que você mesmo não levou na oficina? Aí eu fiquei pensando, gente, pra que eu sou casada então? Se eu vou resolver todos os problemas da minha vida, né, pra que eu preciso de marido? E às vezes esse é o pensamento de quem gera uma independência demais na sua vida dentro do casamento. Esse é o pensamento que essas mulheres vão ter daqui a alguns anos. Pra que eu preciso do meu marido? Se você troca o fogão, você trabalha fora, sustenta a sua casa, você arruma a casa, você que cuida dos seus filhos, você que faz tudo. Seu marido é só um songamonga que tá ali. Pra que você vai precisar dele? E aí qual é o próximo passo? Pedir separação. Então a gente precisa aprender que no casamento existem papéis a serem seguidos. E aí você precisa aprender a se colocar no seu lugar de esposa. Então, por exemplo, na minha cabeça, o meu marido ele entende bastante de carro. Então, na minha cabeça é inviável eu consertar carro. Por que eu vou levar na mecânica se o meu marido, ele sabe melhor do que eu sobre esse assunto? E aí tem outros assuntos, por exemplo, sobre redes sociais, às vezes algumas questões burocráticas que eu entendo mais do que ele. Então, por que ele vai fazer se eu entendo isso? Ou seja, eu dependo dele em uma área e ele vai depender de mim em outra área. E o casamento é a junção dessas características. Então, não existe a busca da independência total dentro do casamento, porque senão não é casamento. E é uma crença errada que as pessoas falam pra você ser independente, pra você buscar a sua independência financeira. Gente, vocês estão casados. Isso eu estou falando pra mulheres com casamento saudável, ok? Não tô falando pra pessoas que estão casadas onde há abuso financeiro. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando daqueles medos que as mulheres carregam por ouvir pessoas que nem são casadas ou pessoas que teve um casamento ruim. Então elas vão falar pra você, abre uma poupança escondida do seu marido. Todo o dinheirinho que ele te der, você tira um pedacinho e esconde, porque você não sabe o dia de amanhã, não sabe se ele vai te trair, não sabe se ele vai te abandonar. Ou seja, você está se preparando para o divórcio. Você está criando uma vida paralela ao do seu marido, gerando uma independência dele, como se fosse uma forma segura de se viver. Mas não é uma forma segura de se viver, porque o seu cérebro está entendendo que um dia você vai ser abandonada. O seu cérebro está entendendo que você precisa ter atitudes para se proteger. E é essa proteção invisível que vai destruir o seu casamento. Porque você vai começar a se comportar como se não precisasse dele para nada. E, infelizmente, vai chegar o dia que ele vai olhar para você e falar, essa mulher não precisa de mim para nada. E você vai olhar para ele, não precisa dele para nada. E vocês vão acabar se separando. Você entende que algumas ideias que as pessoas têm estão totalmente equivocadas, estão contrárias aos princípios básicos para se estar bem casado. Então, pare e pense aí, quais são os princípios que você tem quebrado, princípios bíblicos que você tem quebrado e ideias que não fazem mais parte da sua vida. Agora você é uma mulher casada. Quais são as ideias aí que você tem que são equivocadas em relação ao casamento e que você precisa mudar? E vai pra prática. Mude. Por exemplo, na minha opinião, o casal ele não pode ter restrição a acesso às redes sociais, acesso ao celular. Se o seu marido quiser ver o seu celular, ele pode ver. Se você quiser ver o dele, pode ver também. Não pode existir esse bloqueio, porque vocês são casados. Agora, tem a necessidade dele ficar olhando todo dia? Não tem. Mas só de ter a liberdade, de ter o acesso, já existe o quê? Uma proteção. Por exemplo, eu posso ver alguma mensagem do Marcelo e falar assim, amor, eu acho essa mensagem aqui meio esquisita. Analisa isso. Ou seja, às vezes eu vou ter uma percepção de coisas que ele não tá vendo e da mesma forma ele. Não é uma forma de controle, mas é uma forma de cuidado. E muitas vezes as pessoas elas querem ser individualistas dentro de um casamento que é para ser coletivo. Você foi casada com outra pessoa, então é para ser coletiva. As decisões são coletivas, as escolhas são coletivas e também os erros, a consequência dos acertos, as consequências dos erros também são coletivas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho minha vida financeira, eu compro o carro se eu quiser. Aí o marido vai lá e compra o carro sem falar com a esposa, porque o dinheiro é dele. Se por acaso ele perder o emprego e não conseguir pagar aquele carro, quem é que vai ajudar ele? Ou quem é que vai sofrer com aquela escolha ruim que ele teve? Vai ser a família. E da mesma forma a mulher. Às vezes a mulher ganha dinheiro, mas gasta tudo na Shopee. Gasta tudo, sei lá. Porque o dinheiro é dela, ela faz o que quiser.
beleza. Se acontecer algo que essa família precise ser socorrida financeiramente, a negligência dela ao longo desse tempo vai vir à tona. Quando você casa, todas as decisões que você toma, você e o seu marido vão sofrer as consequências, positivamente ou negativamente. Então não tem como ser individual. Então saia dessa ideia de que dá pra ser individual, porque não dá, tá bom? Era isso que eu queria falar com você hoje.